Bom dia a todos. Queria saudar o presidente da comissão, o senador Vital do Rego, o vice-presidente, o senador Antônio Carlos Rodrigues, o relator, o senador José Pimentel, e os demais membros aí da comissão. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar a minha fala falando um pouco do meu currículo, não só na Petrobras, minha vida profissional. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 74. Ingressei na Petrobras em janeiro de 75, através de concurso público nacional, no cargo de engenheiro de equipamentos. Fiz o curso de pós-graduação lato sensu na área de engenharia de equipamentos durante os primeiros 10 meses na Petrobras. Esse curso era obrigatório para todos os engenheiros que haviam entrado na Petrobras. Caso fosse reprovado durante esses 10 meses, seria demitido da empresa. Naquela época da ditadura, era permitido esse tipo de relação. Hoje, não seria mais. Trabalhei os primeiros anos na área de refinação, na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e depois no chamado Departamento Industrial, que era a área da Petrobras que tratava da área de refino, das refinarias da Petrobras. Entre 80 e 82, eu fui coordenador dos projetos de economia de energia nas refinarias da Petrobras, onde nós fizemos um extenso programa de economia de energia. Naquela época era a prioridade principal, face ao aumento do preço do petróleo brutal. Naquele momento, o preço do petróleo aumentou de 4 para 30 dólares, em 80. Em 84, eu fui convidado para trabalhar na área de processos. E aí eu tive que fazer um novo curso de pós-graduação na área de processo e tive novamente que me submeter às provas e avaliações juntamente com os jovens que estavam integrando a companhia naquele ano. Participei das equipes de projeto das revamps, né? Revamps são as ampliações e alterações que nós fazemos nas unidades para permitir o processamento de um petróleo diferente, ou mais leve, ou mais pesado, em 6 refinarias da Petrobras. Essas revamps foram necessárias na década de 80, face à entrada dos petróleos da Bacia de Campos. Isso depois nós vamos ver que nos anos 90 e 2000 vai ser necessário quando entram os petróleos pesados da Bacia de Campos. Nesse momento eram os primeiros petróleos da Bacia de Campos, que não eram tão pesados, mas já eram bem diferentes dos petróleos para os quais as refinarias tinham sido projetadas naquela época. Em 85, houve um incêndio que destruiu uma unidade completa da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, e que deixaria a refinaria parada por quase um ano. Então, foi chamada uma equipe, da qual eu me orgulho de ter participado, que conseguiu, com adaptações que nós fizemos nas demais unidades, pequenas modificações e um pequeno projeto, nós conseguimos recuperar a capacidade de refino da refinaria em apenas 3 meses. Recebi um elogio da direção da Petrobras nesse momento. Eu tive também uma carreira acadêmica, fui professor das cadeiras de fornos e caldeiras nos cursos de pós-graduação da Petrobras. Fui professor da cadeira de equipamentos industriais na Universidade Federal do Rio de Janeiro durante 12 anos. Depois, na carreira gerencial, eu fui gerente da área de destilação de petróleo. Fui gerente da área de termoelétricas. Fui gerente de instalações na área internacional. E, finalmente, eu fui gerente executivo de desenvolvimento de negócios na área internacional, vindo a me aposentar em 2008, portanto, tendo trabalhado 34 anos na empresa.
licença, doutor, a gente não está conseguindo gravar a voz assim. Ah, tá bom. Bem, eu estou à disposição, então, para as perguntas. Feitas as apresentações, doutor Luiz Carlos Moreira, sua passagem pela empresa, eu passo a palavra ao senhor relator para as suas perguntas iniciais. Senhor presidente, para facilitar os trabalhos do depoente, vou passar para ele também os quesitos que eu vou fazer, para que ele não tenha que anotar todos, e isso da economia de trabalho. Eixo 1, refinaria de Passadina. Senhor Luiz Carlos Moreira, nós vamos trabalhar com Vossa Excelência os quesitos voltados para a aquisição dos 50% inicial de Passadina. Sobre a estratégia de internacionalização da Petrobras. Desde quando a Petrobras buscava adquirir refinaria no exterior? Quais razões levaram a Petrobras a tomar essa decisão? Vossa Senhoria acompanhou a compra e venda da refinaria de São Lourenço, na Argentina, em 2010? Por que ela foi comprada e por que ela foi vendida? Em 2001, a Petrobras promoveu a troca de ativos com a Repsol, visando o controle da refinaria de Bahia Blanca, na Argentina. Essa operação teria dado prejuízo de 2 bilhões e 500 milhões de dólares à Petrobras. O tema está ajuizado, pendente de julgamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Vossa Senhoria acompanhou essa operação? A compra da Repsol fez parte da estratégia de internacionalização da Petrobras? Por que a troca de ativos foi judicializada? São essas, senhor presidente, o primeiro bloco de perguntas. Passo a palavra ao senhor Luiz Carlos Moreira para responder ao primeiro bloco de perguntas. Muito obrigado. A primeira pergunta, desde quando a Petrobras buscava adquirir refinarias no exterior e quais razões levaram a Petrobras a tomar essa decisão? Na verdade, essa decisão veio como uma consequência do plano estratégico da Petrobras do ano de 1998, ainda no governo anterior, no governo FHC, onde a quebra do monopólio, previa-se que a quebra do monopólio no Brasil iria causar uma perda de mercado para a Petrobras. Esse era o julgamento. Então, a maneira de compensar essa perda de mercado interno era exatamente aumentando as atividades no exterior. A Petrobras já tinha atividade no exterior através da Braspetro, era uma subsidiária voltada para a exploração de petróleo, que tinha sido criada na década de 70 ainda. Mas, nos anos 90, especialmente em 98, decidiu-se, então, voltar a ter uma atividade intensa na área internacional. Então, e as razões que levaram a isso daí eu já mencionei, quer dizer, a principal razão era a ideia de que haveria uma perda de resultado para a empresa dentro do Brasil à medida que abriu-se o monopólio e iam entrar outras empresas que iam ocupar espaço dentro do Brasil. A segunda pergunta, Vossa Senhoria acompanhou a compra e venda da refinaria de São Lourenço? Não, não acompanhei, até porque nesse momento, em 98, quando começou a ser criado isso, etc., e essas atividades eu não estava ainda na área internacional. Em 2001, a Petrobras promoveu a troca de ativos com a Repsol, visando o controle da refinaria de Bahia Blanca. Eu também não estava na área internacional nesse momento e não sei responder as perguntas que foram colocadas. O tema está judicializado, porque a troca de ativos foi judicializada, não saberia responder, não estive próximo dessa área. Senhor presidente, sobre o segundo bloco, sobre negociação com a Astra para a compra de Passadina. À época das negociações para a compra de Passadina em 2005 e 2006, que cargo Vossa Senhoria ocupava na Petrobras?
O que despertou o interesse da Petrobras pela refinaria de Pasadena nos Estados Unidos? Quando começaram as negociações entre a Petrobras e a Astra, não havia, na época, outras refinarias com capacidade de refino e demais características das de Pasadena que pudessem ser adquiridas em condições mais vantajosas? A negociação sobre a compra de Pasadena foi conduzida pela diretoria internacional. Vossa Senhoria, como gerente executivo, participou das negociações? De quem partiu a iniciativa de viabilizar a parceria? Foi da Petrobras ou da Astra? Quais eram os termos da carta da Astra recebida pela Petrobras em 23 de fevereiro de 2005? Qual o interesse da Astra em firmar parceria com a Petrobras? Em 27 de março de 2005, a Petrobras e a Astra assinaram um acordo de confidencialidade. Quem assinou o acordo em nome da Petrobras? O que constava desse acordo? Em 4 de maio de 2005, a Petrobras e a Astra assinam um memorando de entendimento. Quem assinou o memorando em nome da Petrobras? O que constava desse documento? Entre a assinatura do acordo de confidencialidade, em 27 de março de 2005, e o memorando de entendimento, 4 de maio de 2005, transcorreram exatos 38 dias. Esse prazo não seria muito curto para maturar uma operação dessa envergadura? Por que a pressa? Há notícias de que, entre o acordo e o memorando, uma equipe técnica da Petrobras teria visitado a refinaria de Pasadena. Essa informação é correta? Vossa Senhoria integrou essa equipe? Quem integrou essa equipe? Quais foram as conclusões dessa equipe? São essas, senhor presidente, as perguntas desse bloco. Passa a palavra ao doutor Luiz Carlos. Muito obrigado. À época das negociações para a compra de Pasadena em 2005, o cargo que eu ocupava era de gerente executivo de desenvolvimento de negócios na área internacional. Era exatamente a gerência que seria responsável por negociar essa aquisição. Então, eu era o gerente da área responsável por essa aquisição. O que despertou o interesse da Petrobras pela refinaria de Pasadena nos Estados Unidos? Na verdade, a busca de aquisição de refinarias nos Estados Unidos já vinha desde algum tempo. Então, quando eu cheguei à área internacional, em 2003, já havia, por parte da própria área internacional, um estudo de uma lista de refinarias que haveria interesse, dos quais foi reduzido depois. Era uma lista de 10, depois nós fomos reduzindo até que ficamos com 3 refinarias. Além da refinaria de Pasadena, havia a refinaria Lyondell e a refinaria de Aruba. Então, fizemos uma redução até que chegamos a essas 3, e aí procuramos os proprietários dessas 3 refinarias. Então, com relação, senhor presidente, às 10 refinarias, além das 3 já ditas, o senhor lembra dos nomes delas? Eu lembro de algumas. Tem uma refinaria no norte, no Canadá, chamada Come by Chance. Tem uma refinaria em Montana, chamada Montana Refinery Corporation. Tem uma refinaria em Oklahoma. E nós abandonamos essas outras refinarias exatamente pela dificuldade de chegar com o petróleo brasileiro. Era importante que as refinarias escolhidas, o nosso objetivo era adquirir a refinaria para que ela processasse o petróleo nacional. Então, era preciso que ela fosse próximo da costa para que pudesse o navio chegar. Senão, nós, por exemplo, a refinaria Montana está no centro, dentro dos Estados Unidos, não tem como a gente fazer. Então, nós fomos eliminando, e chegando às refinarias que faria sentido a nossa estratégia de processar o petróleo pesado brasileiro nos Estados Unidos e vender os produtos no mercado, entre os melhores mercados de venda de derivados está a área de Nova York, a área de Roterdã, na Holanda, e no Japão.
São as 3 áreas onde você tem os melhores preços de venda de derivados. Então, a refinaria de Pasadena, ela tinha como vantagem, além dela estar na beira do canal de chegada do navio em Houston, ela estava conectada com um oleoduto que liga Houston a Nova York, chamado Colonial Pipeline. Esse Colonial Pipeline é um oleoduto que permitia que uma refinaria, ainda que no estado do Texas, se beneficiasse de vender os seus produtos no melhor mercado americano. Então, isso foi o que mais nos atraiu antes de conhecer os donos, né, os proprietários da refinaria. Então, a refinaria de Pasadena, ela tinha essas 2 vantagens principais. Ela tinha, a terceira vantagem ela tinha espaço para ampliação, para que a gente pudesse instalar as unidades necessárias para processar o petróleo nacional, né? Por exemplo, a refinaria de Lyondell foi abandonada exatamente por isso. Ela já estava com a área totalmente tomada, então não tinha como a gente construir uma nova unidade. Então, a gente foi eliminando por um critério técnico, né, até chegar às 2 finalistas, que foram Pasadena e Aruba. Aruba, embora não seja nos Estados Unidos, é uma refinaria que, na época, a propriedade era da Exxon, né, da grande empresa internacional, e essa refinaria de Aruba já chegou a ser a maior refinaria do mundo nos anos 50. Essa refinaria supriu, durante a Segunda Guerra Mundial, etc., uma refinaria tem uma história grande, Aruba. Mas Pasadena nos pareceu mais interessante exatamente pelo fato de estar nos Estados Unidos, de estar conectada ao pipeline. Uma outra questão importante que despertou o interesse assim que nós começamos a conversar com os proprietários era descobrir que a Astra ela só tinha experiência de trading, era uma empresa de trading. O que é trading? É comercialização, comprar produtos prontos e vender produtos prontos, comprar petróleo, vender petróleo, etc. E ela tinha acabado de adquirir essa refinaria e precisava de uma empresa, um sócio, que detivesse a tecnologia de operar uma refinaria, que eles não tinham. Então, ali houve um casamento de interesses, porque nós estávamos querendo entrar nos Estados Unidos, onde é necessário ter uma trading experiente, que nós não éramos uma trading experiente nos Estados Unidos. Então, o sócio era interessante para nós, e nós éramos interessantes para o sócio, porque tínhamos uma experiência de 12 refinarias no Brasil, etc., que era exatamente o que eles queriam. Então, isso aí foi o que mais atraiu no início, nos atraiu para escolher a refinaria de Pasadena. Um segundo ponto, nós começamos a dizer que nos interessaria adquirir 100% da refinaria. E eles, desde o primeiro momento, disseram que não queriam vender 100% da refinaria, tinham interesse de permanecer, mas não com 100%, ou seja, eles queriam reduzir a sua participação, mas não abaixo de 50%, para ficarem minoritários e não terem força, né, no acordo de acionistas para modificar as decisões da companhia. Então, eles queriam, no mínimo, 50%. E esse foi o início das conversas. A partir dessa conversa que nós tivemos com eles, nós pedimos, então, que eles mandassem uma carta para o presidente da Petrobras, formalizando essa reunião, quer dizer, dizendo, estamos interessados em negociar com a Petrobras uma parceria para a refinaria de Pasadena. Quando começaram as negociações, então, foi logo a seguir dessa carta, né, onde o presidente da Petrobras recebeu a carta e nos autorizou, então, a iniciar realmente as negociações. Então, formamos uma equipe, como era praxe na Petrobras, acredito que até hoje, eu digo era porque eu já estou 6 anos fora da empresa, mas acredito que continue sendo assim. Formamos, então, uma equipe multidisciplinar para
para uma aquisição é necessário você ter uma equipe técnica, uma equipe jurídica, trabalhista, tributária, segurança, né? Enfim, é multidisciplinar. É uma equipe que não tem como se fazer uma aquisição olhando só um desses aspectos. É preciso ter uma visão completa. Tá? E, muitas vezes, era necessário, além das próprias equipes da Petrobras, né, buscar consultorias externas que pudessem reforçar esse trabalho. Então, por exemplo, na área técnica, nós contratamos a Muse Stencil, que é uma empresa que faz as simulações de resultados da maioria das refinarias e petroquímicas em Houston, é uma empresa bastante conceituada. Nós utilizamos, então, essa empresa, que além do simulador, ela tinha uma previsão de preços, que ela faz, todo mês ela faz uma atualização da previsão de preço, chamada forward curve, a curva futura, né, de preço, seja do petróleo, seja dos derivados, etc. Então, essa foi uma delas. Na área jurídica, nós contratamos um grande escritório também de Houston, chamado Thompson Knight, que nos deu o apoio para a equipe jurídica da Petrobras, um apoio de um escritório internacional acostumado, né, a redigir, discutir contratos na legislação americana, porque se é uma empresa americana, tem que ser feito na legislação local. E buscamos o apoio de outras consultorias na área financeira, né, e, inclusive, a famosa consultoria que nós pedimos ao Citibank, né, para que fizesse uma avaliação do negócio. Na verdade, a consultoria do Citibank foi uma das últimas coisas que nós fizemos antes de levar à diretoria a proposta de aquisição. Deixa eu ver se eu cobri as perguntas. Então, a negociação da compra de Pasadena foi conduzida pela diretoria internacional e eu, como gerente executivo, participei das negociações. Na verdade, eu tinha como coordenador desse grupo de aquisição um gerente da minha gerência, que foi quem eu escolhi para ser o coordenador dessas atividades, até porque precisava se ausentar do Brasil. Rafael Comino, tá? E ele, o Comino passou muitas semanas nos Estados Unidos fazendo reuniões, etc., acompanhando todo esse trabalho. Como eu não me dedicava somente à aquisição de Pasadena, nesse mesmo momento, a minha gerência de desenvolvimento de negócios, ela abrangia todas as áreas da Petrobras, isso é, não só a área de refino, como a área de exploração e produção internacional, não no Brasil, fora do Brasil, tá? E a área de gás e energia. Tá? Então, na área de exploração, só para mencionar os outros afazeres que eu tinha, diferente de Pasadena, tá? Quando eu assumi essa gerência, a Petrobras atuava em 7 países fora o Brasil na área de exploração, ou seja, tínhamos ativos de exploração de petróleo, né, em 7 países. E, quando eu saí, nós já estávamos em 25 países, ou seja, nós crescemos enormemente, tá, a área de exploração em diferentes países. Esse crescimento é feito através de licitações, como no Brasil, onde a ANP abre aí os leilões. A maioria dos países fazem exatamente a mesma coisa. Isso não é feito por negociação direta, isso é feito abrindo uma negociação, né, ampla com as empresas internacionais. Então, isso era o que mais me ocupava naquele momento, porque era o centro das atenções nossas, né, da Petrobras. Nós queríamos crescer na área de exploração também fora do Brasil. De quem partiu a iniciativa de viabilizar a parceria? Bom, essa reunião primeira reunião onde nós conversamos com a Astra, verificamos que havia uma relação ganha-ganha,
porque nós estávamos procurando um trader de sócio e eles estavam procurando um operador de refinaria de sócio. Então, havia aí uma complementariedade que pareceu que haveria um interesse de ambas as partes de ter essa parceria. Então, na verdade, foi um consenso de que a parceria seria um bom negócio. A pergunta sobre a carta da Astra do dia 23 de fevereiro de 2003, ela, na verdade, retratava exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, retratava o que nós discutimos na reunião e fazia uma proposta exatamente de parceria. Ela não propunha vender 100%, mas propunha exatamente fazer uma parceria, onde ela, desde daquele momento, já dizia que queria ter uma participação mínima de 50%. Depois, uma pergunta sobre o acordo de confidencialidade. O acordo de confidencialidade é o primeiro documento que se assina em qualquer negociação com uma outra empresa, porque, na verdade, a gente está franqueando à empresa uma série de dados da companhia e vice-versa. A outra empresa está franqueando para nós. Então, isso era uma rotina, de modo que eu confesso que eu não me lembro. Provavelmente fui eu que assinei esse acordo de confidencialidade, mas era tão comum que eu não teria certeza hoje se fui eu que assinei. Mas isso era uma praxe, em qualquer início de aquisição, era obrigatório assinar o acordo de confidencialidade para proteger os dados que estavam sendo fornecidos. No dia 4 de maio de 2005, então, foi assinado o memorando de entendimento. Quem assinou o memorando de entendimento em nome da Petrobras, o que constava? Esse memorando de entendimento, ele é um documento que se assina depois que nós ambas as partes já chegaram à conclusão de que existe um interesse, confirmam o interesse e propõem o que vai ser feito até a aquisição. Então, o que o memorando de entendimento faz, diferente do que parece que é o entendimento aqui da comissão, é que o memorando de entendimento seria um documento vinculante. Não é. O memorando de entendimento são as duas partes dizendo: nós concordamos, a partir de agora, em seguir a seguinte relação de atividades. Então, nós vamos fazer isso do lado da Petrobras, isso do lado da Astra, e pretendemos chegar a esse acordo nesse prazo. Para isso, nós vamos precisar fazer uma due diligence da área de pessoal, uma due diligence da área técnica, uma due diligence da área financeira, etc. Então, o que o memorando de entendimento faz é uma descrição de todas as atividades que serão feitas até o momento onde você diz: sim, chegamos à conclusão de que nós queremos fazer um negócio. Então, a assinatura do acordo de confidencialidade, já estou pulando para a pergunta seguinte, entre a assinatura do acordo de confidencialidade e o memorando de entendimento, transcorreram 38 dias. Não seria muito curto para maturar uma operação? Então, acho que aqui é um engano. O memorando de entendimento não retrata nenhuma maturação. A maturação vai se dar realmente com o acordo de compra e venda das ações. O acordo de compra e venda das ações é que realmente vai transformar uma negociação num compromisso. O memorando de entendimento, ambas as partes dão conhecimento de que precisa ser feito até que se chegue a esse ponto. Então, acho que não é curto, até porque não é para maturar. É apenas para a gente dizer: olha, os próximos passos são esses. Há notícias de que, entre o acordo e o memorando, uma equipe técnica da Petrobras teria visitado a refinaria. É verdade, visitou. Eu participei, eu fui um dos que participou dessa visita. Na verdade, eu já tinha feito uma primeira visita e, quando foi criado esse grupo era constituído de pessoas da área técnica, da área de segurança, da área de pessoal, recursos humanos, tá certo? Que foram trazidos da própria Petrobras, das áreas de refino no Brasil, para visitar e comparar, inclusive, o que a gente tinha lá
com o padrão que se tinha nas nossas refinarias no Brasil. As conclusões dessa equipe, né, é de que a refinaria ela estava adequada para a aquisição, no entanto, os padrões de conservação, etc., da refinaria, comparado com os padrões de conservação no Brasil, eram diferentes, ou seja, a Petrobras sempre teve o cuidado de manter as suas instalações em boas condições, mesmo quando você parava uma unidade, né, antes de parar, você dava uma revisão nessa unidade para que ela não representasse um risco, né? Já no caso da Astra, havia uma unidade, que foi o que chamou a atenção nesse relatório, que tinha sido parada há mais de 10 anos e permanecia exatamente no mesmo lugar, certo? Sem nenhum cuidado com a... Depois nós descobrimos que isso, visitando outras refinarias, era mais ou menos o padrão nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos você só investe dinheiro se aquilo for voltar para você, né, tiver um retorno em benefícios, né? Próximo bloco, senhor presidente. Próximo bloco, senhor relator. Sobre a compra de Passadina pela Astra. Gostaria de retroagir um pouco no tempo. A refinaria de Passadina foi fundada em 1920 pela CRAL. Em 2004, a CRAL vendeu a refinaria para a Astra. As negociações haviam sido feitas no segundo semestre de 2004 e a Astra assumiu o controle em janeiro de 2005. Está correto? Quanto a Astra pagou pelos ativos da refinaria, esse valor era compatível com o mercado? Quanto a Astra investiu na refinaria antes da parceria com a Petrobras? A Astra assumiu o controle de Passadina em janeiro de 2005 e, na sequência, em fevereiro, iniciou as tratativas para a venda da refinaria à Petrobras. A Petrobras não achou estranha essa atitude da Astra? A Astra teria comprado Passadina apenas para especular? São esses, senhor presidente, o bloco aqui formulado. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Luiz Carlos. Obrigado. Então, a primeira pergunta diz respeito ao histórico da refinaria de Passadina, que foi fundada em 1920. Tá? Primeira coisa que pode parecer aos senhores é que uma refinaria fundada em 1920, já estamos comprando uma refinaria já ultrapassada, etc. O que se verifica na indústria do refino é que as refinarias elas vão sendo gradualmente adaptadas à nova tecnologia. Quer dizer, diferentemente, por exemplo, da petroquímica, onde determinadas rotas de produção de um petroquímico se tornam obsoletas, às vezes muito rapidamente, isso é um dos grandes riscos da indústria petroquímica. Para quem não... Eu estou falando talvez um jargão, quer dizer, a diferença entre a indústria petroquímica e a indústria de refino. A indústria petroquímica é que vai fazer plástico, né, que vai fazer esse tipo de produto. E a indústria de refino vai fazer gasolina, diesel, etc. Né? A indústria petroquímica, a tecnologia está sempre no limiar de sempre surgindo uma nova tecnologia, né? Então, são investimentos altos, porque você não teve tempo de maturar ainda a pesquisa que levou a isso, né? E, ao mesmo tempo, o risco de você se tornar obsoleto é muito grande. Na indústria de refino, tá, as modificações são mais lentas. A indústria de refino é uma indústria mais conservadora. Para se ter uma ideia, por exemplo, a primeira unidade de refino da destilação, por exemplo, de Cubatão, da refinaria de Cubatão, que começou a funcionar em 1955, está lá funcionando até hoje. O que é a mesma unidade? Não. Sofreu inúmeras modificações que foram sendo feitas pela Petrobras à medida que a tecnologia evoluía. Então, hoje, a refinaria de Cubatão tem uma unidade obsoleta de destilação? Não. Nós temos uma unidade moderna, tá, em função de sucessivas atualizações tecnológicas que foram feitas pela Petrobras. Da mesma maneira, a refinaria Crown teve a mesma coisa, quer dizer, o que nós temos hoje
na unidade de destilação, por exemplo, da refinaria Crown, não tem mais nada a ver com a unidade de destilação lá em 1920. Tá? Então, a pergunta aqui, se a Crown, as negociações haviam sido feitas no segundo semestre de 2004 e a Astra assumiu o controle em janeiro de 2005, se isso está correto, bem, nós temos essa informação também, embora é uma informação sobre uma empresa de terceiros, isso foi o que a Astra nos disse, mas nós não checamos na documentação, etc. Bem, quanto a Astra pagou pelos ativos da refinaria, é um tema já bastante polêmico, né? Já houve várias vezes essa pergunta colocada para diferentes pessoas da Petrobras. O que nós temos dentro da Petrobras é o que foi declarado em uma das apresentações da presidente Graça, que o total que foi pago pela Astra, não diretamente à Crown, mas também nos investimentos, nos compromissos que ela assumiu, nos acordos que ela tinha para resolver, somou cerca de 360 milhões de dólares. Esses acordos, é bom talvez situar um pouco a situação o que estava ocorrendo. Essa refinaria, quando era da Crown, ela, nos últimos anos, antes da Astra adquirir, essa refinaria estava parada com problemas graves em duas áreas. Problemas trabalhistas, porque toda nos Estados Unidos, em muitas atividades, os sindicatos não têm peso, mas na área de refino o sindicato é bastante forte. Então, essa refinaria havia uma pendência muito grande trabalhista. Havia greves que não tinham sido resolvidas, empregados que foram readmitidos sem pagar os direitos, etc. Então, havia, antes da gente entrar, isso quando a Astra ainda estava adquirindo. Um segundo grupo de pendências muito importante era na área ambiental. Tá? Na área ambiental, essa refinaria tinha problemas da sua própria instalação e problemas de que os produtos dessa refinaria, a gasolina, já tinham um teor, por exemplo, de enxofre fora do especificado nos Estados Unidos. Né? Então, ela estava impedida de operar, por quê? Ela tinha um problema trabalhista e ela, se operasse, o órgão ambiental imediatamente determinaria que fosse parado. Então, a Astra, quando entrou, ela teve que resolver esses problemas. Então, seja os problemas de pessoal, seja os problemas com a área ambiental. Então, o que eles fizeram? Na área ambiental, por exemplo, eles assinaram compromissos de investimento. Tem um acordo entre a Astra e o EPA, o órgão de meio ambiente dos Estados Unidos, onde ela se compromete, num certo prazo, a fazer os investimentos necessários para adequar a refinaria a voltar à operação. E pede, ao mesmo tempo, um waiver. O waiver é uma permissão, uma concessão de operar provisoriamente sem ter atendido ainda essas condições. Quer dizer, ela disse para o órgão ambiental, eu pretendo, num prazo X, fazer todos os investimentos necessários para voltar a operar dentro da legislação, mas eu preciso, nesse intervalo, de uma permissão para operar ainda que fora. Isso foi dado, isso foi uma coisa muito importante e que custou dinheiro, não só no momento, como também durante essa fase de investimento. Então, esse total de 360, ele reflete todo esse conjunto. Então, quando muitas vezes se ouve que é 42 milhões, etc., isso foi o cheque que foi dado diretamente entre as duas empresas. Agora, o que a Astra assumiu de compromisso para poder voltar a operar a refinaria, isso também a Petrobras, no momento que entrou, se beneficiou de tudo isso. Uma das perguntas que se faz é, então, por que a Petrobras não comprou em lugar da Astra, foi lá e direto e comprou? Eu diria, na experiência que eu tenho de Petrobras, dificilmente
a gente propor para a diretoria da Petrobras uma aquisição de uma refinaria com problemas trabalhistas, problemas ambientais, eu diria que é muito difícil que a diretoria da Petrobras aceitasse fazer esses acordos todos que a Astra fez, tá certo? Principalmente num outro país. No Brasil, talvez fizesse. Fora do Brasil, muito difícil que isso fosse à frente. Então, dizer, por que a Petrobras não comprou em lugar da Astra? Porque nós teríamos que assumir coisas que não estávamos preparados para assumir. Próximo bloco, senhor presidente. Senador José Pimentel. Com relação às consultorias, na resposta anterior, o depoente já adiantou aqui sobre as várias consultorias. Portanto, senhor presidente, vou deixar de perguntá-las. Vou para o item 21. Sobre a negociação dos primeiros 50% da refinaria e da comercializadora. O senhor Nestor Cerveró disse a esta CPI que a diretoria executiva da Petrobras pretendia comprar 70% da refinaria de Passadina. De uma certa forma, o depoente já adiantou. Queria comprar 60%, depois queria comprar 100%, depois propôs 70%, mas a Astra sempre apresentou a venda de 50%. Esse tema foi objeto de deliberação da diretoria em 18 de agosto de 2005 e em 29 de setembro de 2005. Por quê? As negociações não avançaram sobre os percentuais em que a Petrobras primeiro pretendia. Em 6 de dezembro de 2005, a Astra apresentou uma contraproposta final para os 50% da refinaria e os 50% da comercializadora, pelo valor de 359 milhões, que são os 360 que Vossa Excelência fez referência. Esse preço era compatível com o mercado? Como a Petrobras reagiu a essa contraproposta da Astra? É isso, senhor presidente, o bloco. Devolvo a palavra ao nosso depoente. Obrigado. Bem, a primeira pergunta, né? Nós pretendíamos comprar 70% e a Astra sempre se mostrou interessada em manter 50% de propriedade. Então, isso aí nos levou, depois de muito tentar avançar com a Astra, né? Por que a Astra não queria ter menos de 50%? Porque ela, sendo minoritária, a solução para qualquer decisão, quando você tem um sócio mais forte do que o outro, o sócio mais forte propõe ao sócio mais fraco fazer os investimentos. Se ele não quiser fazer, você faz sozinho e o outro entra em diluição. Isso é a prática do mercado. Eles não queriam estar sujeitos a isso. Eles sabiam que a Petrobras era uma empresa muito maior que a Astra e que teria capacidade de fazer isso. E que já sabiam desde o início que nós pretendíamos investir para poder processar o petróleo nacional. Então, na verdade, eles queriam ter o poder de 50-50, era um poder equilibrado. Então, eles teriam muito mais força, 50-50, do que 70-30. Tá? Nós reconhecemos isso, apesar de que desejávamos os 70-30, mas o preço que se falava, inclusive esse que está mencionado aqui, era um preço nos parecia bastante interessante. Então, havia várias questões importantes. Primeiro, o preço desses 360, na verdade, metade da refinaria, né, seria metade da refinaria e metade da comercializadora. Há também muitas perguntas sobre o que significa comprar metade de uma comercializadora. O que uma comercializadora tem de valor são contratos de venda de derivados. Ela tem autorização para utilizar os pipelines, o Colonial Pipeline, por exemplo. Isso estava na comercializadora e não na refinaria. Tá? E ela tinha a prática de utilizar o chamado hedge, né? Você, para se proteger, você como trading, acho que é importante entender isso. Uma empresa de trading, uma empresa somente comercializadora, ela não tem ativos normalmente. Então, a exposição dela é muito grande, ela tem que comprar petróleo
e vender derivados. Se houver uma variação no preço do petróleo em relação ao derivado, neste instante, nesse período entre que você... Porque a compra de petróleo e a venda de derivado não é ao mesmo tempo. Você compra o petróleo, ele tem que chegar e depois de 15 dias, 20 dias, que você está efetuando a venda. Se nesses 20 dias ocorrer uma variação, no momento que você vai vender os derivados, você pode vender com grande prejuízo. Então, as empresas de trading, elas costumam ir à Bolsa de Futuros de Nova York, existem vários títulos que se compram na Bolsa de Futuros de Nova York, exatamente para se proteger desse tipo de risco. Então, a empresa, a Astra, o que ela fazia e que nós não sabíamos fazer, nós não tínhamos o expertise de fazer isso, no Brasil não se faz isso, né? Era exatamente saber atuar nos Estados Unidos utilizando esses benefícios que a Bolsa de Futuros dava. Então, nós achamos que a Astra era uma boa sócia, porque ela detinha um know-how que nós não tínhamos, que era essa parte toda de comercialização, de proteção da comercialização, tá? E o preço que estava sendo negociado nos pareceu interessante comparado com as aquisições que estavam ocorrendo naquele momento, em 2005. Então, o presidente Gabrielli já apresentou aqui, mas se quiser nós podemos repetir, várias aquisições foram feitas naquele período, entre 6 mil, 14 mil dólares por barril por dia, etc. E a nossa aquisição foi 3.800, quer dizer, esse preço que nós falamos aqui corresponderia a 3.800 dólares por barril de capacidade. Tá? 360. Isso, os 360. Então, com isso, quando se compara, né, no índice dólar por barril de capacidade, essa refinaria estava bem mais barata do que as demais, então nós achamos interessante porque era barata, achamos interessante porque tinha um sócio que nós íamos precisar, se a gente adquirisse uma outra refinaria, íamos ter que buscar um sócio que conhecesse a área de trading, ali nós já tínhamos o sócio, então nos pareceu interessante prosseguir com a Astra. Essa proposta de 359 milhões, aproximadamente 360, foi o que foi acertado, foi a Petrobras aceitou essa proposta e a aquisição, né, que se deu nos primeiros meses de 2006, né, foi baseado nessa proposta. Próximo bloco. Sobre a reunião da diretoria executiva e do Conselho de Administração compra os primeiros 50%. A diretoria executiva apreciou a oferta final da Astra na reunião ocorrida em 2 de fevereiro de 2006. Quem defendeu o tema na reunião da diretoria executiva foi Vossa Senhoria, quem assinou o documento interno do sistema Petrobras, o chamado DIP, para a diretoria executiva aprovar a compra dos primeiros 50% de Pasadena. O que esse DIP continha? O DIP informava a diretoria executiva das cláusulas Marlin e opção de saída? Se não informava, por que a omissão? Em depoimento a esta CPI, o senhor José Sérgio Gabrielli, o senhor Nestor Cerveró e a senhora Graça Foster disseram que, em 3 de fevereiro de 2006, o Conselho de Administração recebeu um resumo executivo elaborado pela diretoria internacional, que não informava as cláusulas contratuais de Marlin e opção de saída. A apresentação feita ao Conselho também teria omitido essas cláusulas? Esse resumo executivo, feito com base no DIP, foi elaborado por Vossa Senhoria? Qual a importância dessas cláusulas para uma negociação como a de Pasadena? Vossa Senhoria, acredita se o resumo executivo contivesse as cláusulas de Marlin e opção de saída, a compra de Pasadena seria rejeitada? Esse, senhor presidente, o último bloco. Com a palavra, o depoente. Obrigado.
Bom, então, a primeira pergunta diz respeito a quem defendeu o tema na reunião da diretoria executiva. Fui eu que defendi o tema, fui eu que preparei a apresentação em PowerPoint para a diretoria executiva. É importante citar aqui um fato. Como era a primeira vez que a gente estava adquirindo uma refinaria nos Estados Unidos, nós optamos por ir à diretoria executiva várias vezes antes da decisão final de compra, exatamente para atualizar a diretoria executiva dos problemas, das soluções, etc., para que, pelo ineditismo que havia em comprar uma refinaria nos Estados Unidos, nós já tínhamos comprado refinarias na Bolívia, já tínhamos comprado refinarias na Argentina, mas nos Estados Unidos era a primeira vez e havia todo digamos, um ineditismo, pioneirismo, digamos assim. Então, na verdade, essa reunião do dia 2 de fevereiro de 2006 era apenas mais uma das reuniões, a reunião final, onde nós já tínhamos levado, nas reuniões anteriores, a questão dessas cláusulas. Então, todas as cláusulas do contrato, seja a cláusula de put, seja a cláusula Marlin, etc., já eram do conhecimento da diretoria, não no dia 2, mas antes. Nós já tínhamos apresentado essa cláusula. Eu me lembro, por exemplo, que o diretor Estrela, que é da área de exploração e produção, chegou a dizer, não, essa cláusula é essencial para que a gente tenha o poder de garantir que nós vamos processar nessa refinaria o petróleo brasileiro, que esse era o objetivo que estava no planejamento estratégico. Não adianta a gente adquirir uma refinaria, ser um bom negócio, vender, não sei o quê, mas não era isso que a Petrobras estava querendo. Ela estava querendo era processar o seu petróleo no exterior, porque havia excedentes de petróleo pesado. Nós vendíamos esses petróleos com pesados, não vou chamar prejuízo, mas obrigado a praticar descontos bastante elevados em relação ao petróleo de referência, que é o Brent, o petróleo que todos os produtores de petróleo vendem o seu petróleo dizendo o meu petróleo vale Brent mais 5, Brent menos 5, etc. Quer dizer, o preço do petróleo Brent é utilizado como uma referência. E nós sempre vendíamos o petróleo pesado brasileiro com Brent menos alguma coisa. Chegamos a vender com Brent menos $15. E por que isso daí? Exatamente porque esse petróleo era bastante pesado e muito particular. Além de pesado, ele tinha problemas de teor de nitrogênio, né, que causava problemas dentro das refinarias, para não entrar na área muito técnica, mas, enfim, ele tinha outros problemas, tinha acidez naftênica, também, que obrigava que a refinaria investisse na metalurgia da sua unidade, etc. Então, isso levava a Petrobras a praticar uma exportação com um desconto muito elevado. Se nós adquiríssemos essa refinaria, instalássemos nela uma unidade já preparada para esse petróleo nosso, então ela já estaria preparada para receber acidez naftênica alta, tá certo? Um petróleo com uma densidade maior, etc. Tudo isso, né, nós estaríamos colocando ali o ideal. Nós deixaríamos de perder aqueles descontos que nós éramos obrigados a colocar e passaríamos a processar esse petróleo sem desconto e vendendo os derivados no melhor mercado do mundo. Então, por isso que essa proposta, ela casava totalmente com o planejamento estratégico e os resultados esperados eram os melhores. Então, para nós, a rentabilidade esperada era muito grande. Então, nessa reunião do dia 2/2, nós apenas levamos. Aqui, então, estão os contratos, conforme o conhecimento da diretoria, que nós já tínhamos ido várias vezes. A pergunta se fui eu que preparei a DIP, fui eu, sim, e a DIP informava todas as cláusulas, né, de todos os contratos, enfim, essa DIP, ela tinha, não no corpo da DIP, mas nos seus anexos, porque a DIP, afinal, ficou com, não me engano, 18 páginas, que já era uma coisa excepcional. Normalmente não se tem uma DIP tão grande. Mas tinha os anexos e os anexos dos anexos.
Tá? Então, se a pessoa consultasse os anexos dos anexos, acharia as cláusulas de todos os contratos, etc. Tá? Ela não estava, de fato, não estava escrita no texto da DIP. A cláusula Marlim, a cláusula Put, não estava destacada no texto da DIP, mas ela aparecia nos documentos anexos. Tá? Com relação ao resumo executivo, né, a apresentação feita ao Conselho teria... Esse resumo executivo foi feito com base na DIP. Bom, esse resumo executivo foi preparado pelo diretor Nestor e ele seria a melhor pessoa para responder se ele baseou na DIP ou não. Ele já fez a sua depoimento aqui. Qual a importância dessas cláusulas para uma negociação como Pasadena? Bom, na minha opinião, essas cláusulas são comuns e elas não interfeririam na decisão do negócio, tá? E eram cláusulas bastante, digamos, simples e diretas. Por exemplo, a cláusula Marlim estava ligada ao fato de que a gente, embora tivesse só 50% da refinaria, queríamos dispor da alocação de petróleo para 70%. Então, tinha que haver algum tipo de compensação para o sócio. Né? Nós estávamos avançando sobre uma parte que era dele. Né? A última pergunta é difícil responder se o resumo contivesse as cláusulas Marlim, a compra seria rejeitada. É difícil dar uma resposta em cima de uma hipótese. Eu prefiro não responder essa.